Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo e eu espero que essa mensagem aqui faça diferença no seu dia, na sua vida e principalmente na sua conduta. E até mesmo da maneira como você vai enxergar a partir de hoje algumas atitudes, algumas pessoas ou algumas coisas em específico. Em Lucas, capítulo 19, diz uma história muito interessante que talvez você conheça, eu já conheço. Mas eu quero que você pegue dois fios dessa história que talvez vai fazer muita diferença no seu entendimento, tá? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Dois fios que eu quero que vocês se atentem, que Deus falou comigo e ministrou no meu coração, principalmente por se tratar de Zaqueu. E por que eu tive que ler a passagem de Zaqueu para que você pudesse me compreender? Porque talvez você hoje é uma pessoa julgada. Você é uma pessoa menosprezada. Olham para você e de repente pelo que você fez ou ainda faz, te desprezam, te afastam e te chamam de pecador, de pessoa que não deveria nem se aproximar de Jesus, nem estar perto de Jesus. Pegue essa primeira visão para você entender. Jesus ele veio para todos, mas principalmente para os feridos e para aqueles que carecem da glória de Deus. Jesus Cristo, ele nunca fez distinção de pessoas, até porque Deus ele ama sim o pecador. O que ele não gosta, o que ele abomina é o pecado. Isso tem que ficar muito claro. É interessante a gente trazer para nossa realidade essa verdade, porque talvez você, assim como eu, muitas vezes somos julgados por simplesmente querer estar perto de Jesus. E não importa o seu passado, não importa o que você fez. Tem até algumas pessoas que ainda insistem em trazer episódios, momentos, de coisas passadas da sua vida para te travar. E é justamente isso que eu quero que você se atenha e tenha muita atenção. Não deixe a sua vida ficar travada por erros ou problemas que você enfrentou no passado. O que aconteceu no passado ficou no passado. Sempre há uma nova chance, sempre há um novo dia, sempre há um novo motivo para a gente seguir, para a gente mudar as coisas. O que acontece é que aqui no caso de Zaqueu, ele era uma pessoa que, assim como você e eu, já tinha dentro do coração alguma vontade, um anseio de ver Jesus. Para o cara que era baixinho, chegar a ponto de subir numa árvore, de querer ficar no topo de uma árvore só para ver Jesus passar, é porque algo dentro do coração dele ansiava pela presença de Jesus. E ele sabia que Jesus podia tocá-lo, Jesus podia transformá-lo, Jesus podia vê-lo. E talvez você seja essa pessoa, você sabe disso. E mesmo que saiba disso, sabe que o que já aconteceu na sua vida ou o que você fazia pode ser mudado, pode ser transformado. E isso não depende da pessoa que está do seu lado, não depende de outra pessoa. Uma das coisas que entristece o coração de Deus, entristece o coração de muitos, e é o motivo de muitas pessoas hoje não voltarem para a igreja, é porque elas acabam sendo instrumento do diabo e são usadas pelo diabo para quê? Para relembrar passados, para relembrar erros, para relembrar manias, para relembrar personalidades que o Espírito Santo já os tratou. Então, como é difícil uma pessoa chegar em um ambiente onde ela é olhada da maneira que ela não é. Assim como Zaqueu foi olhado naquela maneira,
Ele era sim um cobrador de impostos, todo mundo o odiava, ninguém gostava dele. Ele era um cara que, muito além de cobrador, ele roubava das pessoas. Quem quer estar perto de um ladrão, de um cara que rouba? Mas Jesus quer estar perto. Olha só, porque Jesus conhece o coração, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que muda o cenário. Às vezes, dentro da sua igreja, às vezes dentro da sua família, às vezes dentro do seu trabalho, as pessoas estão olhando para você baseado nas coisas erradas que você ainda faz. Baseada nas coisas que você fez de errado, mas já mudou. É natural que te julguem, é natural que te desprezem ou até te rejeitem. Porém, saiba e tenha no seu coração, com muita fé, que Jesus não te despreza, Jesus não te menospreza. Pelo contrário, Jesus ele quer estar dentro da sua casa, que hoje é o seu coração. O que muitos de nós às vezes não enxergamos na transformação de uma vida de uma pessoa, Jesus enxerga. E essa mensagem fica para todos nós que somos cristãos. Se você conheceu uma pessoa que no pior momento dela, ela marcou você com atitudes erradas, com postura errada, ou até mesmo uma forma de falar errada, ou com alguma ação que gerou repulsa, olhe para ela hoje, pela graça, e veja se Deus a transformou. Não tem como você aceitar o pecado. E eu não estou falando para você aceitar o pecado, ou aceitar isso. A questão é, você não tem o poder e não deve julgar essa pessoa por causa disso. Ela também está sendo transformada assim como você, assim como eu. Talvez em uma área diferente, não é verdade? Vou te dar um exemplo aqui bem claro de uma pessoa que está sendo transformada. Você acha que uma pessoa que tem um vício no cigarro, ela pode frequentar a igreja? É claro que ela pode, ela deve frequentar a igreja. Sabe por que muitas não frequentam? Por causa do preconceito e do julgamento das pessoas que estão lá dentro, que já são libertas do cigarro. Mas, em compensação, estão cheios de inveja, cheia de ira, cheia de ego, cheio de falta de perdão e cheio de mentira. Então, diante de Deus, qual seria a diferença da pessoa que ainda é viciada no cigarro, mas ela é honesta, mas ela é humilde, mas ela exerce todas as outras partes? Não tem diferença entre os pecados. As consequências deles aqui e na terra, nós vamos com certeza ver diferenças de um sofrendo mais, um tendo consequências de uma forma, outro tendo consequências de outra. A questão é, por que nós não quebramos um pouco esse paradigma de sermos como esse povo, a maioria fariseu, ou até discípulos, às vezes, de Jesus, que quer julgar a pessoa antes mesmo de apresentar Jesus Cristo para a mudança? Sabe? Não seja uma pessoa que julga a atitude de uma pessoa por um problema que ela passou ou por um erro que ela cometeu. Apresente Jesus para ela. Talvez seja a melhor maneira e a maneira mais inteligente de você agir, de você pensar, de você ser, de fato, um cristão. Jesus, ele é aquele que entra na nossa casa e gera uma transformação diária, constante. Jesus, ele não é alguém que condiciona para estar perto. Jesus, ele é alguém que está perto para depois condicionar o estilo de vida e direcionar a pessoa num caminho de retidão, num caminho fiel, num caminho de luz. Então, o que muitos de nós, às vezes, estamos fazendo e vivendo, e os dois fios que eu queria que você pegasse é esse: não julgue, não rejeite. E o outro, ame, porque tem salvação para todos. Talvez você é esse Zaqueu. Talvez você ainda tenha algumas manias, alguns pecados que está difícil de tirar, mas que você já conheceu Jesus. E você sabe que precisa mudar. O que eu tenho para dizer para você, para esse tipo de pessoa é: continue lutando. Todos nós temos. Ah, Felipe, mas o meu pecado é um pouco mais explícito, ele aparece demais, então eu recebo muito julgamento. Então, lute e continue lutando. E eu sinto muito pela igreja que condena, pela igreja que julga. Então, o que nós temos que fazer é compreender esse olhar de julgamento e mudar. Não por causa do olhar de julgamento, mas porque Jesus entrou na nossa vida. Entende? Mas claro que dentro do seu tempo, dentro do seu processo, Deus conhece as suas intenções e o seu coração, sabe das suas dificuldades. Então, para você que é esse Zaqueu, que às vezes se sente rejeitado, que é olhado de todas as maneiras, e às vezes até já se livrou do passado, você já não é mais usuário, você já não comete mais pecado, você está na igreja, mas mesmo assim ainda continuam te julgando pelo que você foi, comece a orar e a buscar Deus. Porque isso é um incômodo, sabe de quem? De Satanás. Satanás, ele quer te colocar num lugar, ele quer te dar um nome,
Porque Deus te deu um novo nome, sabe? A partir do momento que você é uma nova criatura, Deus te deu um novo nome. E aí o diabo ele quer colocar você de novo no mesmo lugar de lixo dele. Então ele sempre vai fazer com que pessoas, às vezes, mas poxa, até gente da igreja, até gente da igreja, também te julguem pelo seu passado, pelo que aconteceu. Mude, lute, ore por elas. E agora vai um recado para as pessoas que às vezes estão dentro da igreja e às vezes não conseguem olhar a trave que está no seu olho e julgam demais os outros. A gente precisa aprender que não somos ninguém, primeiro ponto. A partir do momento que você pensa que você é alguém, eu queria te dizer, tem algo errado contigo. A partir do momento em que você pensa que não tem pecado algum, você já pecou. Você tem alguma falha, você tem algum problema e algo que você também está tratando com Deus. Você não chegou à perfeição da sua vida. Quando você vê que alguém passou por uma luta ou um problema, você não tenha esse olhar de julgar pelo que ela passou, mas tente ser igual a Jesus e olhar o que a pessoa é para Deus. Se você começar a mudar o seu olhar, se você amadurecer um pouco essa sua mentalidade fraca, talvez você consiga acolher e viver o mandamento de Jesus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho e, de fato, apacentar as ovelhas de Cristo. Eu sei, eu já fui, na minha trajetória de vida, um pouco, às vezes, meio julgador, por causa que aquela pessoa, essa pessoa só está fazendo coisa errada, então não. Precisamos compreender que todos nós temos um tempo certo para ser transformados. E Zaqueu aqui, um cara que roubava, um cara que fazia tantas coisas erradas, foi tocado por Jesus. E Jesus não pediu nada, Jesus nem precisou pedir nada para ele. Vocês leram comigo? Ele automaticamente quis definir a sua trajetória de forma reta e íntegra. Infelizmente, gente, às vezes é desanimador a forma como alguns cristãos encaram as coisas e julgam com força. Mas eu creio ainda que a igreja nos dias de hoje ela está passando por um processo de amadurecimento, onde não por falsidade, eu espero que não por falsidade, ela esteja de fato se levantando para amar as pessoas que caíram, as pessoas que têm problemas com o pecado, né? As pessoas que, às vezes o cara está lutando contra a homossexualidade, o cara está lutando contra o pecado de pornografia, o cara está lutando contra a prostituição, a mulher está lutando contra as suas próprias vontades, sei lá, se é compulsão de gastar demais, ou se é algum trauma infantil, sei lá, que aconteceu. Mas assim, na real mesmo, o que eu peço para Deus é para que a igreja, de fato, não se levante com um falso amor, uma falsa sensação de cuidar, sabe? Um falso estender a mão, que não sejamos assim. Que sejamos verdadeiros, que possamos de fato ser cristãos, que abracem e convide a pessoa para jantar na mesa e através de Jesus Cristo ela receba a transformação em Deus. É o mais importante. Você não transforma ninguém, apenas Deus transforma todos nós. Eu espero que Deus tenha tocado o seu coração, tanto você que às vezes já foi duro com algum pecador, tanto você que é um pecador que é salvo pela graça e que está buscando se aperfeiçoar e andar nos caminhos do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado o seu coração, assim, de uma forma leve, de uma forma que também te levante, te motive a caminhar, te motive a permanecer no caminho do Senhor, tá bom? Eu espero que você deixe um like aqui embaixo também, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Alguém que às vezes é muito duro com as pessoas, alguém que precisa ouvir algumas verdades e falar, abaixa a bola, você não é Jesus, você não pode julgar ninguém, vai com calma, a sua vez vai chegar também. Se você está tão forte hoje, a palavra diz, se você está tão de pé, cuidado para que tu não caia, né? Então, que Deus abençoe vocês, eu agradeço por vocês terem ficado esse tempinho aqui comigo, deixa o like, não esquece, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu creio na transformação do ser humano, eu creio no perdão de pecados, eu creio na salvação. Escreve aqui nos comentários, deixa aí nos comentários. E que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço.